Gente, legal. Então, na primeira fase dessa sequência de videoaula, eu te mostrei o fenômeno da interferência, que significa quando eu tenho contato indesejado entre porções de dentes que não estão engrenados. Daí, na videoaula passada, que ficou até um pouco grandinha, e eu já me desculpei, me desculpo novamente, eu falei sobre correção de perfil de dente. E aí você tem que entender que, para evitar a interferência, a gente faz a correção de perfil. Só que a correção de perfil pode implicar em mudança no tipo de engrenamento. E é justamente sobre isso que a gente vai estudar agora. Em alguns casos, a gente tem que a distância teórica entre os eixos é diferente da distância real entre os eixos. Isso pode ser por o seguinte, turma. Imagina que foi feito um projeto e a distância teórica entre eixos é de 100 milímetros. E aí esse projeto foi montado, os eixos foram montados, as engrenagens foram sendo utilizadas, daí depois de algum tempo a engrenagem quebrou e ela tem que ser substituída. O que acontece? Nesses casos, devido ao uso da máquina, a distância real entre centros, a linha, pode estar desigual da distância teórica entre centros, ou seja, aquela distância do início da máquina, quando ela tinha sido projetada. E se esse for o caso, ou seja, alguém foi lá e mediu a distância real entre centros, pode ser que na hora de confeccionar a engrenagem seja necessário que uma correção seja feita no perfil. Então essa animação que está sendo apresentada aí atrás mostra justamente isso, uma engrenagem azul com x0 e depois essa mesma engrenagem azul com x igual a 0,25. E aqui a gente tem uma engrenagem amarela sendo mostrada com x0 e depois com x igual a meio. Vocês percebem que a distância entre centros está mudando? Inclusive na animação deveria acontecer de ser a linha na hora que acontece a mudança, quando os x são diferentes de zero e são diferentes entre si. Porque olha que coisa interessante, eu aproveito essa própria transparência para já te mostrar uma coisa que é uma implicação fundamental. Vamos supor que o x1 seja mais meio e que o x2 seja menos meio. Isso não vai causar mudança na distância entre centros real. Então por isso a gente tem que analisar caso a caso. A correção pode implicar em um afastamento ou em uma aproximação dos centros dos eixos. E se isso acontecer, se houver um afastamento ou se houver uma aproximação, a distância real de operação muda. Então o A', ele é calculado como sendo o A mais a mudança que aconteceu, que é o módulo vezes x1 mais x2. Ou seja, essa expansão aqui é da distância teórica entre centros. Essa parcela corresponde ao A. E isso implica na existência de 3 engrenamentos diferentes. E eu deixei essas fórmulas aí porque na medida em que eu for mostrando os tipos de engrenamento, eu vou mudando essas fórmulas de posição. Então tem um tipo de engrenamento que é chamado de engrenamento zero, ou também chamado de engrenamento sem correção. Nesse engrenamento zero, a distância real entre eixos é igual à distância teórica entre eixos. Então vai acontecer que o A vai ser igual à linha, o ângulo de pressão alfa vai ser igual ao ângulo de pressão de funcionamento alfa'. E quando que eu não terei correção? Eu não terei correção quando o número de dentes da engrenagem pinhão, Z1, for maior ou igual ao número mínimo de dentes. E também que o Z2 seja maior ou igual ao número mínimo de dentes, para que não aconteça interferência. Se você não tem correção, x1 é igual a zero e o x2 também é igual a zero. Porque, turma, presta atenção no seguinte, quando que você precisa de correção? Você precisa de correção quando o número de dentes da sua engrenagem ele é menor do que o número de dentes mínimo. Então, se você tem o número de dentes do pinhão maior ou igual ao número mínimo, e se você tem o número de dentes da coroa maior ou igual ao número mínimo, você não tem motivos para fazer correção. Se você não tem motivos para fazer correção, x1 vai ser igual a zero e o x2 também vai ser igual a zero. Agora, desculpa se eu sou chato e já começo a falar de uma coisa antes mesmo dela aparecer. Eu estou te mostrando uma situação onde você não precisa corrigir nada. Então vamos supor que você tem uma casa, a sua casa está perfeita, não precisa fazer nada. E aí vai um especialista e fala, sua casa não precisa de reforma. Então você pode optar por não fazer reforma. Agora, mesmo a sua casa não precisando de reforma, mesmo o seu Z1 sendo maior que o Z mínimo, e mesmo o seu Z2 sendo maior ou igual ao Z mínimo, você pode, por conta própria, decidir fazer uma correção. Porque você acha que a sua casa não está bonita. Daí fica a seu critério. Mas o seu arquiteto, o seu engenheiro civil, a sua arquiteta, a sua engenheira civil estão te dizendo que você não precisa fazer. Então as condições matemáticas para que você não precise fazer correção entre engrenagens é que o A seja igual ao A'.
e o Z1 seja maior ou igual ao Z mínimo e o Z2 também seja maior ou igual ao Z mínimo, as duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu baixei as fórmulas aqui para que a gente possa alinhar com o próximo tipo de engranamento, que seria o segundo tipo de engranamento. O engranamento V0 acontece quando a distância real entre eixos A' é também igual à distância teórica entre eixos A. Então, A vai ser igual a linha, portanto, alfa vai ser igual a alfa'. Só que nessa situação você pode ter um pinhão abaixo do número mínimo de dentes. E se o pinhão estiver abaixo do número mínimo de dentes, você precisa fazer uma correção. E se a coroa estiver com um número igual ou acima o número mínimo de dentes, aí a correção indicada é a correção V0, na qual o Z1 mais o Z2 serão maiores ou igual a 2 vezes o Z mínimo, e aí o X1 vai ser igual a menos o X2. Então, durante a produção desse par de rodas dentadas, o tanto que a ferramenta se desloca para produzir o pinhão é o mesmo número, só que negativo, para o deslocamento da ferramenta para produzir a coroa. É como se você arrancasse em um e colocasse em outro, por isso que o A é igual ao A'. Ora, se o A é igual ao A', o alfa vai ser igual ao alfa'. Então o que acontece aqui nada mais é do que você fazer uma verificação entre o número de dentes do seu pinhão e verificar se o número de dentes é menor do que o número de dentes mínimo para não haver interferência. Verificou o pinhão? Maravilha. Aí você verifica a coroa. Se a coroa tiver um número de dentes maior ou igual ao número de dentes mínimo, significa que você vai arrancar de um o que você vai colocar no outro. Arrancar e colocar é uma expressão idiomática para que eu possa te explicar essa situação. E dessa forma, eu terei que a altura do adendo da engrenagem 1, que é o pinhão, vai ser igual à altura do adendo da engrenagem 2, que é a coroa, e serão equivalentes a 2 vezes o módulo. Então, como eu gosto muito de fazer analogia, é como se duas pessoas morassem numa mesma casa e essas duas pessoas tivessem que tomar uma decisão se faz a reforma ou não. A primeira pessoa constatou que a casa não precisa de reforma. A segunda pessoa constatou que a casa não precisa de reforma. Por isso, a casa não precisa de reforma. Nessa segunda situação, uma das pessoas que mora na casa constatou que a casa precisa de reforma e a segunda pessoa constatou que a casa não precisa de reforma. Então, para manter essa minha analogia, o que você arrancou do quarto de uma pessoa, você coloca no quarto da outra pessoa, de tal maneira que fique tudo íntegro e não exista mudança na distância entre centros. Você viu que eu migro da analogia para a realidade em 1 minuto, né? Excelente, agora eu vou te mostrar o terceiro tipo de correção, que é a correção V, onde a distância real entre centros A' é diferente da distância teórica A. Ou seja, se o A é diferente do A', então, automaticamente, o alfa vai ser diferente do alfa'. E por isso, o X1 vai ser diferente do X2. E aí vem uma constatação. Se o A' for maior do que A, a gente chama de engrenamento V positivo. Se o A' for menor do que A gente chama de V negativo. E aí o engrenamento V, ele é um pouco delicado porque é o seguinte, se eu já te der de cara que o A é diferente do A', as condições que eu vou te mostrar agora não precisam ser verdadeiras. Ou seja, você chegou e se mudou para uma casa que já está reformada. E a reforma da casa já é diferente do projeto original. Então, se isso já aconteceu, se você se mudou para uma casa que já está modificada, você não precisa perguntar para as pessoas número 1 e a pessoa número 2 se elas querem reforma. A reforma já aconteceu. E se for uma reforma do tipo que o tanto de mobília for colocado no quarto de uma pessoa for diferente do tanto de mobília que foi colocado no quarto da segunda pessoa, isso não permite uma equiparação. Então vai haver uma diferença entre A' e A. Agora, guardada essa minha analogia que eu acabei de inventar, que diga-se de passagem é genial, eu posso ter uma situação um pouquinho diferente. Eu posso ter uma situação que duas pessoas estão se mudando para uma casa, e daí as duas pessoas chegam na casa e você pergunta para a primeira pessoa, você acha que tem que haver mudança? A pessoa fala sim. Aí a outra pessoa que mora, você acha que tem que haver mudança? A outra pessoa fala também sim. Guardando a minha analogia, eu posso ter situações onde o Z1 é menor que o Z mínimo e, ao mesmo tempo, o Z2 também seja menor do que o Z mínimo, de tal maneira que seja uma situação onde existam duas engrenagens muito pequenas, porque ambas são menores do que o número mínimo de dentes. Então, se isso acontecer, vocês terão que fazer o engrenamento do tipo V. Então, por favor, confere na próxima videoaula, onde eu vou explorar um pouquinho melhor o engrenamento do tipo V. E, por favor, preste atenção também que eu vou manter o padrão de cores, porque assim fica mais fácil de você se lembrar dessa situação. Beleza? Até daqui a pouco, então.